Boa tarde a todos e a todas. É um privilégio estar aqui hoje. Queria já agradecer ao Marcelo Magalhães Peixoto pelo convite de participar, mediar essa mesa tão importante no dia de hoje, né, e do prestígio que ele tem no dia de enchente aqui na cidade, né, conseguir colocar tanta gente no auditório, nessa Manguetown. Então, está de parabéns à PET aí pela essa organização daqui do evento e todos por enfrentarem o desafio de vir aqui para debater direito tributário. E essa é uma mesa que vai tratar de contencioso tributário, de planejamento tributário também, e nós temos hoje aqui, né, a professora Thais de Laurentes, que é ex-conselheira do CARF, advogada, professora. Temos o Sérgio André Rocha, que é professor titular da UERJ, advogado também, e o Dilgés Vasconcelos, também conselheiro do CARF, advogado, e todos aqui para debater. E vamos começar a ordem aqui pela professora Thais de Laurentes para fazer sua exposição. Passa logo a palavra. Obrigada. Vou pedir licença para falar de pé. Boa tarde. Eu tenho uma apresentação. Será que ela está... Ah, show. Obrigada. Bom, enquanto isso, eu vou agradecer. Obrigada. A PET, em nome do Marcelo, claro, meu querido amigo. É sempre uma satisfação participar dos eventos da PET, ainda mais em Recife. E eu peço desculpas pela chuva, certamente é minha culpa, porque quando um caipira vai à praia, chove. Então, como eu vim de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, certamente a chuva é minha culpa. E, aproveitando, eu também vou pedir desculpas, porque... assim, desculpas e um pouco ressentida também, sabe, Marcelo? Porque teve os temas da mesa e os temas foram conferidos aos palestrantes. E deram temas super quentes para o Dilgés e para o Sérgio André, né? Eu vou falar de planejamento tributário, multa qualificada, voto de qualidade, e, para mim, sobrou um tema um pouco menos sexy, que é decadência e lançamento em pedido de compensação, mas eu vou pensar que é porque o Marcelo confia muito em mim, na minha capacidade de transformar o tema em um tema muito interessante, e é mesmo. Tá? É um tema que, apesar de parecer árido, ele tem toques muitíssimo interessantes para quem advoga, para quem está no dia a dia aí no contencioso administrativo fiscal. Então, eu fiz esse material para vocês e vai estar disponível, tá? Então, fiquem super tranquilos. Qual que é a grande questão que está por trás do que eu preparei para falar com os senhores e com as senhoras aqui hoje? Tá? A pergunta é, até que ponto, em processos de pedido de crédito do contribuinte, que transmite um PERDECOMP, uma declaração de compensação, até que ponto eu posso ter uma aproximação do contencioso que se instaura em torno desse pedido de compensação de uma maneira paralela com o que acontece com o auto de infração para a cobrança de um tributo? Em que medida, especificamente, eu estou falando desse paralelo? Na possibilidade de uma revisão de base para a cobrança de tributo em processos de crédito, em pedidos de compensação. Porque vejam o que pode acontecer, né? Quando a gente transmite um PERDECOMP, a gente está falando que tem determinado crédito contra a União, que vai fazer frente contra débitos que estão ali também declarados e confessados. Tá? A DECOMP tem essa condição de confissão de dívida. Então, o que é certo? Que o crédito vai ser submetido ao contencioso administrativo, à fiscalização, que vai ver se o crédito existe ou não e emitir um despacho decisório. A questão é, além de ver o crédito em si, se aquele ressarcimento de PIS/COFINS é bom, se aquele saldo negativo de IR está correto, a fiscalização pode começar a olhar períodos de apuração passados para verificar esse crédito. E, com isso, acabar fazendo uma revisão de base de cálculo dos tributos de maneira muito pretérita, com esse intuito de verificar o crédito tributário que está sendo pleiteado pelo contribuinte num pedido de compensação. Então, disso se instauram duas questões, que é, se a fiscalização promove essa revisão de base de cálculo
que implica num tributo a pagar de um período antigo, ela poderia fazer isso via simplesmente um despacho decisório num processo que se inicia com pedido de compensação? Ela não deveria efetuar um lançamento tributário? A segunda questão é, ela estaria sujeita ao prazo decadencial para fazer isso? Porque se a gente está falando de apuração de base, de reapuração de base, a gente está falando de constituição de um crédito tributário, em alguma medida. Isso deveria estar sujeito ao lançamento? E tem 3 faixas de dispositivos legais que fazem parte dessa discussão. 142 do CTN, por óbvio, sobre o lançamento, o artigo 149, o artigo 75 74, parágrafo 5º da Lei 9.430, que fala de homologação tácita de pedido de compensação. Mas o que eu queria estressar aqui é esse dispositivo, que, coitadinho dele, ele está desde os anos 70, mentira, ele veio com uma alteração do decreto 7235, mas ele é muito antigo, ele é dos anos 90, tá? Em que fala o quê? Eu vou pedir licença para ler esse dispositivo. Tá? A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em auto de infração. E diz o parágrafo 4º. O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que, constatada a infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário. Então, esse é o ponto. É a gente perceber se esse artigo resolve a situação favoravelmente ao contribuinte, no sentido de aproximar o Instituto da declaração de compensação e o contencioso em cima dela, com processos decorrentes de lançamento por força desse dispositivo que traz essa obrigatoriedade. E, com isso, traria a submissão ao prazo decadencial em casos de reapuração de base de cálculo, como eu expliquei para os senhores e para as senhoras. A gente teve 3 julgamentos da primeira turma da Câmara Superior sobre esse tema, recentes, tá, dos últimos anos, que são muito ricos, assim. É muito interessante ir a esses votos, porque são muito profundos. O primeiro deles é de 2021, em que a gente consegue ver claramente a dualidade de posições a respeito desse tema. A conselheira relatora, na época, era a conselheira Andréa Dweck, e o entendimento dela era o seguinte: não confundam as coisas. Uma coisa é lançamento tributário, outra coisa são pedidos de compensação. E o único prazo a que se submete a Fazenda Pública, quando eu estou falando de pedidos de compensação, é o prazo de homologação tácita do artigo 74 da Lei 9.430. Não tem que falar de CTN, não tem que falar de lançamento tributário. Contrariamente, foi proferido o voto do conselheiro Luiz Tadeu Matosinho, tá? E em que ele coloca o seguinte: vejam, uma coisa é a análise do crédito. E a análise do crédito que o contribuinte está pleiteando, realmente não tem nenhum dispositivo que diz que há uma limitação temporal de quanto para trás a fiscalização poderia ir para a análise do crédito que está sendo pleiteado. Porém, quando não é isso que acontece, quando acontece, na verdade, essa reapuração da base de cálculo, em razão de se falar, inclusive, de débitos do passado, no momento em que a fiscalização está olhando para os créditos, daí sim seria uma situação diferente, e daí sim eu teria que falar em prazo decadencial de que a Fazenda poderia retroagir para que esse procedimento fosse feito. Então, ele justamente diz, vejam, o artigo 9º, parágrafo 4º do decreto 7235, ele é claro e ululante, ele não comporta grandes questionamentos, porque ele diz, mesmo quando não houver exigência de crédito. Então, o que ele está falando é, em qualquer situação, eu preciso que o contribuinte tenha uma garantia que não existe a possibilidade de que ele seja cobrado de determinado valor sem que esse ato administrativo seja formalizado devidamente. E, portanto, que traga consigo as garantias que o contribuinte tem relativamente ao lançamento, cuja principal garantia é o prazo decadencial. Afinal, o que o prazo decadencial garante é
não existe a possibilidade de indefinidamente voltar para trás no tempo. Agora é o segundo precedente a respeito do tema, esse do dia 11 de maio de 23, dia do meu aniversário. Aceito parabéns atrasados, foi no domingo. O Sérgio André falou que ia me dar um presente. Eu aposto que é um livro. A questão enfrentada aqui foi colocada pelo conselheiro Guilherme Mendes, que no primeiro acórdão ele não estava presente, aqui ele já estava, e ele traz o seguinte questionamento para o colegiado, para agregar a discussão, que é o seguinte: esse entendimento do conselheiro Matosinho, ele não significa uma prescrição aquisitiva em favor do contribuinte que não está prevista em lei? Porque esse entendimento vai estar, ao fim e ao cabo, falando: esse crédito vai ser homologado, sem que eu possa efetivamente falar sobre ele. E o que o conselheiro coloca, o conselheiro Matosinho, no seu voto-resposta a esse questionamento, é que não. E o ponto principal dele aqui é: o contribuinte continua tendo prazo para fazer o seu pedido de crédito, que é o prazo de repetição de indébito que a gente conhece, que está lá no CTN. Prazo de 5 anos para repetição de indébito. Então, não há que se falar que o contribuinte não está sujeito a prazo para ver garantido o seu direito de crédito. Ele está sim. Mas isso não tem nada a ver com o prazo que se aplica para a fazenda se limitar no tempo para poder cobrar em razão de uma reapuração de base de cálculo. Tá? O último acórdão é esse, tá? Final 104, do ano de 2024, que o grande ponto colocado aqui a mais é a questão da importância da DIPJ nessa configuração toda. Por quê? Porque quando a gente está falando de declarações, são declarações que estão falando sobre o crédito que está sendo pleiteado pelo contribuinte. Então, aqui fica mais de reflexão para ler esse voto da conselheira Deli, que é muito interessante a respeito do tema. Mas foi reafirmado o posicionamento da Câmara Superior da primeira sessão, no sentido de que há, sim, a necessidade de se observar o prazo decadencial quando houver reapuração de base de cálculo em pedidos de compensação. O que é interessante? Eu fui conselheira da terceira e da primeira sessão do CARF, então eu adoro quando esse tipo de coisa acontece. Tem súmula na terceira sessão falando diametralmente o oposto. É a súmula 159, falando sobre ressarcimento de PIS/COFINS e dizendo textualmente que não é necessária a realização de lançamento e, portanto, não é necessário observar o prazo decadencial na glosa de ressarcimento de PIS/COFINS não cumulativo, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculos das contribuições. É rigorosamente o contrário, tá? E a coisa está sumulada lá na terceira sessão do CARF. E, fazendo como deve ser feito, quando a gente está analisando súmula, que é olhar os precedentes, então, convido a todos vocês sempre a fazerem isso, porque é daí que a gente vê as incoerências. A gente não pode aplicar a súmula como se lei fosse, né, numa análise subsuntiva. A gente precisa ver os julgamentos que levaram à súmula. E quais foram os julgamentos que levaram a essa súmula? De todos eles citados, apenas 2 casos falam do artigo 9º, parágrafo 4º, do Decreto 70.235, que é aquele que eu reproduzi no começo da minha fala. O primeiro deles está na declaração de voto desse acórdão, 3302. Ou seja, está no voto vencido. O único caso que fala desse dispositivo que deu origem à súmula 159 é esse outro acórdão da 3302, em que a relatora do caso aborda o quanto está posto no artigo 9º, parágrafo 4º, e ela fala o seguinte: eu só não estou aplicando esse dispositivo aqui no meu caso concreto, porque os fatos geradores dos tributos são anteriores à mudança que teve no Decreto 70.235 e que foi trazido esse parágrafo 4º ao artigo 9º, senão eu estaria aplicando. Então, a gente vê uma súmula que foi proferida sem observância de um dispositivo que está aí
vigente, claro e eficaz. Essa súmula merecia fortemente uma revisão que seja para mantê-la, mas enfrentando a textualidade desse dispositivo, que parece que vai na contramão do que está posto nessa súmula. Já encaminhando para o final aqui da minha fala, esse material, de novo, vai estar à disposição de vocês. Não é tranquilo, tá? Mesmo na primeira sessão do CARF, esse tema, a gente vê as turmas ordinárias variando, tá? Algumas reconhecendo a necessidade de observância do prazo decadencial, outras não. Não coloquei da 1101 para não constranger. Mas eu acho que é sentido de que não existe o prazo decadencial também. Tá? E, com muita honestidade, aqui a 1302 é a antiga turma do Matosinho, que está na Câmara Superior e foi o voto vencedor desses casos que eu citei. Então, em grande medida, é a construção que ele já trazia de quando ele estava na turma ordinária. Então, com isso, eu já concluo, espero que dentro do meu tempo, porque a gente está com muitas questões sempre palpitantes de reforma tributária e de coisas que são fundamentais da gente avaliar para a melhora do contencioso. E eu acho um tanto quanto desesperador que esse dispositivo que está aí há mais de 20 anos, a gente não tem uma evolução basilar de como aplicá-lo e como aplicá-lo em termos de garantia do contribuinte de um prazo decadencial. Que, assim, desculpa, é a aula 1, é o beabá do direito tributário. Então, assim, essa dificuldade que a gente tem de uma legislação tributária muito feita, uma legislação de contencioso, muito feita para cuidar de problemas de lançamento tributário, ela fica nua quando a gente tem problemas de compensação, porque a gente nunca sabe quais são os limites. Isso acontece em vários temas. Mudança de critério jurídico. Ah, tá bom, para o lançamento entendemos, tá ótimo, tem o livro da Thaís. Mas e agora e a compensação? Como que eu aplico o artigo 146 do CTN? Decadência, mesma coisa. Então, questões básicas de direito dos contribuintes ficam muito porosas quando a gente está falando em pedidos de compensação. Então, fica aí um convite aos legisladores de plantão resolverem problemas antigos e não se focarem só nos novos, talvez uma mudança da lei aqui, deixando mais clara essa questão da necessidade de observância do prazo decadencial em pedidos de compensação e que eu tenho uma reapuração da base de cálculo, resolveria o problema, sendo que na jurisprudência está tão oscilante. São essas as minhas considerações e muito obrigada. Obrigado, Thaís. Excelentes considerações. Engraçado que o fisco não pode ouvir falar em prazo decadencial ou qualquer prazo preclusivo, né, para ele julgar os processos ou para analisar pedidos, né, mas o contribuinte tem todas as restrições com ou sem lei. Mas, para a gente não se atrasar mais, vou passar a palavra aqui para o professor Sérgio André Rocha. Tem aquele lá funciona? Bom, boa tarde a todas e a todos. É uma alegria estar com vocês aqui em Recife. Meio um pouco surpreso com a chuva, né? A gente que sempre que pensa em Recife pensa em sol. Eu vi estava um friozinho acolhedor quando eu cheguei aqui. Agradecer demais ao Marcelo, né, pelo convite, parabenizar pela organização do evento, a alegria de estar aqui com o José, o Paulo, a Thaís, né, a mesa de amigos. Então, prazer estar com vocês aqui. Presidente, eu coloquei aqui, a gente tinha falado em 15, depois em 20, diante do adiantado da hora, eu botei 18 minutos aqui, e pela tradição eu largo o microfone quando der 18 minutos, esteja falando o que for. Então eu vou começar agora aqui o meu tempo, 18 minutos. A Thaís qualificou o meu tema como sexy,
né, já que disse que o planejamento tributário, né, de Jéssica, que a gente estava com os temas sexys. De fato, o planejamento tributário é um tema, né, que gera, né, debates e divergências. Eu tenho uma pretensão, talvez, um pouco arrojada, né, para 18 minutos, que é tentar falar um pouco sobre o planejamento tributário no CARF, porém, né, tendo escolhido começar essa trajetória na década de 70, no início do debate sobre planejamento tributário no Brasil, e, de uma certa maneira, tentar construir um pouco a história, né, de como a gente chegou onde a gente está hoje, se é que a gente sabe bem onde a gente está hoje no debate sobre planejamento tributário. Então, de uma certa maneira, é lógico que quando a gente escolhe marcos históricos, né, há sempre algo de arbitrário nisso, né? Direito tributário, embora seja uma disciplina mais ou menos recente no Brasil, vem pelo menos do início do século passado, então tem mais ou menos um século de estudo. Ali pelas décadas de 40, 50, início dos anos 60, a gente tinha grandes autores, né, Leomar Balieiro, Rubens Gomes de Souza, mas eu costumo dizer que o estudo científico do planejamento tributário no Brasil, ele começa com uma obra do início dos anos 70, que é o livro Evasão e Elisão Fiscal, do professor Antônio Roberto Sampaio Dória, da USP. Esse foi o primeiro estudo, né, mais detido, o primeiro estudo dedicado ao planejamento tributário. E surpreendentemente, né, pela distância temporal, né, um dos trabalhos mais avançados que a gente teve sobre a matéria. Né? Então, acho eu até que boa parte do que estava nesse livro do professor Sampaio Dória, né, na década de 70, reflete o que a gente discute hoje e o que a gente aplica hoje nas discussões sobre planejamento tributário. Eu vou até fazer um mini parênteses aqui, né, porque, ou seja, a gente está falando sobre planejamento tributário, mas explicar um pouco o que é o planejamento tributário. Né? Eu costumo dizer que a gente tem uma definição muito abrangente de planejamento tributário, no sentido de planejamento tributário é um comportamento intencional do contribuinte com a finalidade de pagar menos tributo, pagar nenhum tributo ou pagar o tributo depois. Né? Então, usualmente, o planejamento tributário ele é uma gíria intencional, ou seja, primeiro eu teria algo a pagar, né, e eu faço alguma coisa dolosa, intencionalmente, para deixar de pagar aquilo que, em princípio, eu deveria pagar, ou para reduzir o que deve ser pago, ou para pagar depois. E, obviamente, então, se isso é planejamento tributário de uma perspectiva muito ampla, que o nosso debate aqui não é exatamente sobre o que é planejamento tributário, mas sim quais são os limites do planejamento tributário. O que a gente está discutindo, né, há mais ou menos 50 anos no Brasil não é exatamente o que é planejamento tributário, mas sim qual é a fronteira entre aquilo que o contribuinte efetivamente pode fazer para economizar tributos legitimamente e aquilo que ele não pode fazer para economizar tributos legitimamente. Quando a gente volta a esse trabalho do professor Sampaio Dória, na década de 70, ele basicamente vai dizer, olha, o que o contribuinte não pode fazer para economizar tributos legitimamente é a simulação. Né? Então, o Sampaio Dória tinha uma fronteira única do agir legítimo para o agir ilegítimo, né? Da economia legítima de tributos para a economia ilegítima de tributos, que era a simulação. Sendo que o Sampaio Dória tinha um conceito muito amplo de simulação. Né? Então, de uma maneira geral, na visão desse autor, você tinha simulação em toda a situação em que houvesse uma divergência entre aquilo que o contribuinte formaliza e aquilo que ele realiza em realidade. E esse, para mim, é o conceito-chave do que é... Às vezes a gente super complica, né? Eu não sei se eu posso fazer ou não. No fundo, você sabe. Né? Na maioria das vezes, você tem a percepção de se você está fazendo algo que tem realidade ou se você está efetivamente formalizando um documento que não guarda qualquer congruência ou conexão com o que você efetivamente está querendo alcançar. Né? Isso já estava na origem do debate sobre limites do planejamento tributário, lá na década de 70. Esse período é o período, eu costumo dizer, né, o nosso período de formação teórica do direito tributário no Brasil. Né, os principais autores que influenciaram, né, as gerações posteriores de tributaristas estavam se formando nessa época. Né? Então, se a gente pegar o professor Sacha Calmon, Isabel, Paulo de Barros Carvalho, né, Marco Aurélio Greco, todos eram jovens professores nesse período, né, década de 60, 70, estavam ali, Roque Antônio Carrasa, né, e é uma teoria que
eu tenho uma hipótese, né, é uma teoria tributária que se forma no contexto da ditadura militar, ou seja, é uma teoria tributária que dialoga com o estado de exceção, né, e que acaba desenvolvendo um tom ou uma abordagem extremamente protetiva do contribuinte contra o Estado. Então, é uma visão de que o direito tributário ele se insere num contexto do contribuinte contra o Estado, um Estado agressor, né, um Estado autoritário. Então, a gente tem uma teoria que se desenvolve nesse período essencialmente pautada por abordagens de forma. Então, é uma teoria que discute muito a estrutura normativa, então vem daí todo esse nosso debate sobre Constituição, lei complementar, lei ordinária, decreto, né? Então, é um debate muito focado em fontes e relação entre fontes, né? É um debate muito focado em conceitos, então toda essa lógica do que é renda, o que é serviço, o que é receita, né? Porque era o diálogo possível, né, naquele contexto histórico. Se a gente olhar hoje, por exemplo, na reforma tributária, a gente está discutindo o que é, como que eu supero desigualdade, como eu alcanço uma sociedade solidária. Isso não era um debate possível, né, nesse período de formação do direito tributário, né? E essa doutrina, a meu ver, essencialmente formalista, ela foi e deturpou o que era a abordagem inicial de Sampaio Dória. A abordagem de Sampaio Dória era uma abordagem de substância, ela não era uma abordagem formal. Esses autores que vêm depois, eles de alguma maneira se apropriam do Sampaio Dória como se ele fosse um deles, mas ele não era. Como eu falei, a abordagem do Sampaio Dória era muito parecida com o que a gente vai chegar lá na frente, muito parecido com o que o CARF faz hoje. Então, mas depois, principalmente ali no início dos anos 80, com Ives Gandra, no início dos anos 80, o Ives Gandra defende a tese dele de doutorado, mais ou menos no mesmo período, o professor Roca Haas defende a tese dele de doutorado, poucos anos depois, a professora Isabel defende a tese dele de doutorado. Se você pega todos esses trabalhos, junto com outro livro publicado em 1978, muito importante, que é o livro sobre legalidade e tipicidade do professor Alberto Xavier, você tem uma guinada, do direito tributário para essa abordagem formalista, e o planejamento tributário ele acaba sendo carregado, para esse lado formalista, num sentido de que essa fronteira do legítimo para o ilegítimo é só se os contratos que estão sendo celebrados estão de acordo com o direito privado, se as formas foram atendidas, e é esse tipo de abordagem que entra para a gente nos anos 90. Então, quando a gente analisa trabalhos sobre planejamento tributário na década de 90, a gente vai perceber uma linha teórica que, a meu ver, se distancia do trabalho inaugural lá do Sampaio Dória, e que começa a tratar essa fronteira do que você, contribuinte, pode fazer para economizar tributos, do que ele não pode fazer, basicamente olhando para o documento. Esse contrato aqui, ele atende os requisitos do direito privado? Se atende, então o direito tributário, a autoridade administrativa não pode fazer nada em relação a isso. Isso começa a mudar na década de 90, a partir de dois trabalhos. Em 1993, o professor Marco Aurélio Greco publica um artigo sobre abuso de direito no direito tributário. Aí foi, talvez, o primeiro grande trabalho falando sobre abuso de direito, embora, já na década de 60, um outro autor, um baiano radicado no Rio, o Amílcar de Araújo Falcão, já estivesse introduzindo essa discussão de abuso de direito no debate de planejamento tributário, mas isso ganhou força, primeiro com esse trabalho de 93 do Marco Aurélio Greco. Depois, em 98, o Marco vem e publica um primeiro livro sobre interpretação e planejamento tributário, em que ele começa a desenvolver esses conceitos de abuso de direito e a relação do abuso de direito com o planejamento tributário. Naquele período, década de 90, essa discussão não avança muito. Não existia contexto teórico, não existia contexto político, esse debate não avança. Quando chega 2001, a gente tem um grande evento, que é a edição da Lei Complementar 104, que inclui o parágrafo único do artigo 116 no CTN. Ali, a gente começa uma transição de tradição. Então, se a gente puder fincar o marco histórico do que a gente vive hoje, quando que começa a virar a chave? Começa a virar a chave em 2001, com a Lei Complementar 104, e depois com um evento que as pessoas mais novas hoje absolutamente ignoram, que é em 2002, a edição da Medida Provisória 66, que efetivamente tentou regulamentar o parágrafo único do artigo 116 do CTN, e que introduziu conceitos que até hoje estão presentes. Então, por exemplo, foi o artigo 14, parágrafo 1º, 1 da Medida Provisória 66, que trouxe o conceito de propósito negocial.
é muito interessante, assim, porque a gente vê muita crítica, não, porque essa doutrina que foi buscar no exterior, a ideia de business, nenhuma doutrina, isso veio da MP66. Foi a MP66, ao trazer explicitamente no texto normativo que um dos critérios para a desconsideração de atos privados seria a identificação de falta de propósito negocial, e a MP66 definia o que era a falta de propósito negocial, porque ela dizia, e num conceito muito abrangente, que em doutrina nenhuma jamais defendeu, que ele dizia, olha, se o contribuinte tiver duas formas de fazer a mesma coisa, e ele optar pela forma mais complexa e onerosa, não tem propósito negocial. Vejam que esse conceito da MP66 de falta de propósito negocial, ele se importava pouco se o que o contribuinte fez era razoável, ou tinha substância, né, ou era congruente com a realidade. Ele dizia, olha, se você tiver duas formas de fazer a mesma coisa, e você optou por aquela que de alguma maneira é mais complexa, não tem propósito negocial no que você fez e pode ser desconsiderado, né, pela autoridade administrativa. Isso vem da MP66. A MP66 vira a Lei 10.637, né, que é a lei do PIS não cumulativo, e para pouca surpresa, né, toda essa parte da medida provisória não foi convertida em lei pelo Congresso Nacional. Quem viveu esse debate, né, vai lembrar, existia uma briga de retórica, né, com muita fake news, né, à época muito ativo, né, o nosso saudoso professor português, né, luso-brasileiro, professor Alberto Xavier. O professor Alberto, eu tenho um carinho monumental pelo professor Alberto, mas ele gostava muito de veicular um tipo específico de fake news, que ele dizia que regras antielisivas, como o parágrafo 116 e aquilo que estava na MP66, eram regras do nazismo, né, que tinham sido propostas no regime nacional socialista alemão, e, portanto, o Brasil estava adotando uma regra tributária nazista, isso estava em artigos de jornal e tal. Hoje seria uma coluna do Conjura, algo que o valha, mas na época ele tinha muito esse... E acabou pegando, né? Não, o Brasil não vai poder ter uma regra nazista de controle e planejamento tributário, né? E deu no que deu, a gente acabou não... as regras da MP66 acabaram não sendo convertidas em lei. Nisso, um pouco depois, em 2004, é publicado pela primeira vez o livro de planejamento tributário do Marco Aurélio Greco, né? E esse livro muda a forma, né, de se pensar planejamento tributário, porque ele entra nesse vácuo que a gente está conversando aqui, né? Tinha vindo a Lei Complementar 104, tinha se tentado uma regulamentação com a MP66, o Congresso tinha rejeitado, e a Receita Federal, mas a Receita Federal, isso eu venho falando isso, né, isso é uma característica da Receita Federal, ela, mesmo quando não tem os instrumentos legislativos, ela normalmente não se acomoda, né? Ela vai adiante pela via da interpretação, e foi o que ela fez, né? Então, e nesse aspecto, o livro do Marco acabou virando uma espécie de referência, não normativa, mas uma referência teórica sobre essa definição de fronteiras de planejamento tributário, né? E o que teve, hoje com o distanciamento histórico, né, a gente pode dizer, olha, enormes vantagens disso ter acontecido, porque eu acho que a gente evoluiu muito nesse período, como mentalidade, como teoria, a gente evoluiu demais, né? O que a gente faz hoje é muito mais avançado do que a gente fazia até o final da década de 90, porém, com várias externalidades negativas, né? O Marco não estava criando um roteiro de desconsideração de atos, ele estava criando uma doutrina, né? E quando você vai e tem a Receita Federal pegando aquilo e tratando como um manual de... né, eu fiz um parecer num caso recente, né, que está lá com vocês no CARF. Quando eu fui olhar o negócio, o termo de verificação fiscal, o fiscal tinha toda a fundamentação do auto de infração, era uma cópia sem referência do livro do Marco. Como eu conheço bem o livro dele, eu falei assim, mas peraí, isso aqui é o livro do Marco Aurélio Greco. Quando eu vi, era o livro mesmo, o sujeito pegou lá, copiou o troço, não botou uma nota de rodapé, né? Ou seja, o livro do Marco Aurélio virou fundamentação de um auto de infração, né? Uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça, né? O que isso legou para nós, né, a partir desse período? Como eu disse, primeiro a Receita Federal não aceitava mais esse padrão que se consolidou nas décadas de 80 e 90 e começou a autuar, né? E aí entra o CARF na história, não necessariamente o CARF, né? Em primeiro lugar entrou principalmente o primeiro Conselho de Contribuintes, né, que foi quem começou a revolução. Então, a gente tem aqui a conjunção da atuação de dois órgãos, né, a Receita Federal,
né, com a lavratura dos autos de infração, naturalmente, né, o que chega no Conselho, chega no CARF, decorre de autos de infração, e um trabalho incansável, né, no início do primeiro Conselho, principalmente, e depois do CARF. Qual a consequência desse ambiente, né? A gente não tinha referência legislativa, a gente tinha uma doutrina que não foi feita para ser um manual de instruções de operação, né? E a consequência disso foi que a gente começou a ter autos de infração totalmente com uma fundamentação completamente heterogênea, heterodoxa e pulverizada, né? Então, falava em fraude à lei, é abuso de forma, é abuso de direito, é simulação, é propósito negocial, né? Isso ia batendo no CARF. O CARF não é exatamente, né, um órgão de formulação de doutrina, né, e também é um órgão extremamente pulverizado, né, em termos de formação das suas decisões, né? Então, também as decisões do CARF foram se consolidando dessa maneira assincrética, né, assim, que você não tinha exatamente. Você pergunta assim, qual o critério jurídico, né, que o CARF usa para manter autos de infração? A gente não tem bem isso, né? É difícil, cada decisão vai fazer referência a um fundamento diferente. É muito comum, inclusive, que a gente pegue decisões que vão fazer referência a 2, 3, né, fundamentos jurídicos distintos, né? Joga um abuso de direito, enfia uma fraude à lei, fala em simulação, né? Junta, bate tudo numa panela e resulta numa desconsideração, né? Por isso que, e meu tempo vai se esgotando aqui perigosamente, por isso que o que me parece hoje mais relevante, quando a gente pensa em planejamento tributário, né? Primeiro, eu não acredito em planejamento tributário culposo. Planejamento tributário culposo não existe, você não tropeça no planejamento tributário. Planejamento tributário é algo intencional, né? Se é intencional, e a gente tem planejamentos tributários legítimos e planejamentos tributários ilegítimos, é óbvio que o objetivo de não pagar tributo é irrelevante para você estabelecer a fronteira de uma coisa para outra, né? Porque não querer pagar tributo, querer pagar menos tributo, querer pagar o tributo depois, está presente em todo e qualquer planejamento tributário. Então, isso não é o importante, né? Qual é, para mim, o grande critério que separa aquilo que a gente pode fazer daquilo que a gente não pode fazer? É a congruência entre o que a gente formaliza e o que realmente acontece, né? Então, se você vai fazer um split numa estrutura societária para se manter no lucro presumido, se você olha o resultado daquela estrutura e existem 2 empresas, ótimo que paguem seu lucro presumido, economizem tributos e sejam felizes. Se você olha o resultado daquela estrutura e uma empresa continua existindo e a outra é uma casca, né, de pessoa jurídica que virou um centro emissor de notas fiscais para utilizar um regime fiscal mais vantajoso, obviamente que aquilo tem que ser desconsiderado, porque não existe congruência entre a forma jurídica, existência de uma entidade, e a realidade, porque ela não exerce qualquer atividade empresarial. Pessoal, perdão, eu sei que eu falei rapidíssimo, tinha muito mais para falar, mas eu prometi que ia me manter exatamente nos 18 minutos que eu me autoconcedi, né? Então eu encerro por aqui a minha fala, agradeço demais a atenção de vocês, o convite, e eu fico à disposição na sequência, se tiver mais algum tempinho. Muito obrigado. Obrigado aí, Sérgio André. É difícil falar de planejamento em 18 minutos, né? Daria para passar aqui dias, para poder falar de planejamento, né? Aliás, acho que sempre vai ter mais para falar de planejamento. Os ingleses sempre dizem que a linha entre o legítimo e o ilegítimo é uma linha que você traça na areia da praia, né? Então, vem a onda, apaga, você tem que traçar de novo. Então, a gente vai passar aqui o resto da vida discutindo. Vou fazer esse comentário, não roubando do meu tempo, mas do Paulo, para recomendar o livro do professor Paulo Rosenblatt sobre normas anti-elisivas, resultado da tese dele de doutorado na Inglaterra. Então, ainda faço um jabá do seu livro, que eu estou percebendo que você vai ficar contido, não vai fazer a sua autopromoção. Então, eu aproveito aqui para fazer a divulgação do livro do professor Paulo. É bom ter amigo, né, que a gente ganha a promoção. Então, a gente sempre vai ter aqui o que falar de planejamento. Acho que é um tema infinito para discutir. Acho que a gente também tem muitos pontos de concordância, talvez alguns de discordância, né? Porque acho que a congruência ela
é um dos pontos, mas se a gente não tratar do propósito da norma, né, a gente não vai conseguir discutir em si só com base na simulação, porque senão a gente vai ficar na discussão de fraude, de simulação, mas, enfim, isso daria um longo debate, a gente tem mais pontos para discutir aqui, aí eu já aproveito para convidar o Diogésio Vasconcelos para poder fazer a apresentação dele. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou ficar em pé, não porque eu tenho a eloquência da professora Thaís e do professor Sérgio André, mas porque eu sou míope e vou precisar enxergar aqui de perto a apresentação. Falando em apresentação, eu tinha uma apresentação, tá aí? Opa, apareceu. Obrigado. O tema que eu ia falar, que era sobre voto e qualidade, o professor Schwerer mais cedo resumiu em 2 frases. Quer dizer, na dúvida, mantenha o crédito, cai a multa. Aí eu tive que mudar minha apresentação. Mas, na verdade, para falar de voto e qualidade, a alteração substancial da coisa diz respeito à multa. E a parte legal da multa é a multa qualificada, que tem a ver com o que o professor Sérgio André falou, que é justamente a multa qualificada decorrente do planejamento tributário. Né? Então, a gente está no contexto, o professor Sérgio André já passou isso com muita propriedade, então a gente está falando de planejamento tributário entendido aqui como aquelas ações estruturadas do contribuinte, não estamos falando de opção legal, de lucro presumido ou lucro real, mas estamos falando de opções do contribuinte que deliberadamente adota uma estrutura societária específica, uma operação para economizar tributo de alguma forma. E é natural que, em determinado momento, eventualmente o fisco pode, né, contestar essa operação, entender que aquilo é inoponível ao fisco e, eventualmente, pode fazer o lançamento de ofício. Esse lançamento de ofício pode ser entendido até como que o contribuinte tenha adotado uma conduta mais gravosa. Essa conduta mais gravosa pode ensejar uma multa, né, que a gente chama de multa qualificada, que é uma multa majorada, né, um percentual um pouco maior do que significativamente maior do que a multa de ofício regular. Isso tem um grau de subjetividade, a gente vai analisar isso, e o CARF tem um papel fundamental no balizamento de quais são os critérios, né, para definição dessa multa qualificada. Inclusive, vou fazer o jabá também do professor Paulo, tem um artigo sobre nem tanto ao céu, nem tanto à terra, que bem destaca essa posição do CARF, a importância do CARF nessa delimitação das balizas, né, do planejamento tributário e, consequentemente, das multas qualificadas. Então, bom, para começar, o que é esse bicho multa qualificada? A multa qualificada não é uma exclusividade brasileira, né? Todas as jurisdições têm uma previsão de uma multa majorada em caso o contribuinte incorrer em uma conduta considerada mais grave pela fiscalização. Tá? Tem um estudo muito legal da FGV, de 2022, que faz o comparativo disso a cenário internacional. Então, basicamente, todos os países têm algum tipo de multa qualificada. A que diferencia uma coisa de outra são os critérios, né? Alguns critérios são mais subjetivos, que é o caso do Brasil, outros critérios podem ser mais objetivos, né? No caso subjetivo, o Brasil, a França, na ponta oposta da objetividade, está a Colômbia, está o México. Mas o fato é que uma coisa importante para a gente ter em consideração é que multa não necessariamente está diretamente relacionada com conformidade tributária. Né? A economia comportamental, inclusive, desmente esse mito da objetividade e demonstra que nem sempre o receio de sofrer uma punição maior necessariamente implica em maior conformidade do contribuinte. Na verdade, conformidade está relacionada a um aspecto multifatorial e, portanto, não necessariamente tem a ver com a multa. Então, isso dialoga muito com o cenário que nós estamos vivendo hoje de reforma tributária, de consensualidade, e a importância de rever esse paradigma paradigma punitivista, e a gente olhar para um paradigma mais de consensualidade. Quando a gente está falando dessa multa qualificada, a base legal que a gente está tratando, e aí, naturalmente, essa não é a única base legal de punição de multas na esfera tributária, tem centenas delas, mas quando a gente está tratando de planejamento tributário, a gente está tratando, via de regra, de autuações envolvendo imposto de renda, né? Imposto de renda, CSLL, que estão previstas na Lei 9.430. O que é que diz a lei? Vou só destacar os pontos aqui. A regra geral é que o lançamento de ofício é submetido a uma multa de 75% sobre o imposto. Esse percentual pode ser majorado. A redação anterior, a Lei 14.089 de 2023, fez a modificação. Antigamente falava em duplicado e passou a ser majorado, limitado a 100%. E a multa de 150% ficou restrita àqueles casos de reincidência. E a Lei 9.430 faz referência, que quando tem a multa será majorada, nos casos previstos no artigo 71, 72 e 73 da Lei 4.502. E também outro ponto destacado aqui é que a Lei artigo 44, o parágrafo 1º-C, que foi incluído pela Lei 14.089, fala que a qualificação ela não se aplica quando não restar configurada, individualizada
e comprovada a conduta dolosa a que se refere o artigo 71, 72 e 73. Ou seja, o TVF, o termo de verificação fiscal, o auto de infração, tem que individualizar essa conduta, imputar essa conduta a uma conduta do contribuinte, demonstrar isso e comprovar no auto de infração, no lançamento, qual é a conduta dolosa que está sendo imputada. O artigo 71, 72 e 73 fala o seguinte: sonegação, fraude e conluio. Eu não vou ler o artigo todo, mas, basicamente, qual é a conclusão que a gente chega da interpretação conjunta dos dispositivos? É que, para incorrer em multa qualificada, o contribuinte precisa praticar sonegação, fraude ou conluio. E aí, bom, e aí outro ponto de destaque também é o seguinte: sonegação, fraude ou conluio, nos termos da lei, sempre são omissões ou ações de caráter doloso. Tá? E aí nós chegamos a um ponto significativo de importância. Como dá para ver na leitura do dispositivo, são critérios subjetivos, tem uma margem de interpretação bastante ampla do intérprete. E aí entra o papel do CARF como delimitador dessas balizas, né? E isso está relacionado com as diferentes fases do planejamento tributário. O professor Sérgio André destacou, antigamente o CARF tinha uma visão mais formalista em relação a isso, hoje em dia predomina uma ponderação também de critérios de propósito negocial, ou até o propósito negocial como uma espécie de refutação do caráter de simulação pelo auto de infração, enfim. Isso está relacionado, então, a multa qualificada se relaciona diretamente com a evolução da concepção do planejamento tributário. E aí surgem questões interessantes, quer dizer, simulação é a mesma coisa que sonegação, fraude e conluio? Isso é uma boa pergunta, porque na lei não fala em simulação, a lei fala em sonegação, fraude e conluio, mas muitas vezes a gente vê na aplicação prática de que simulação é entendida como um sinônimo daquilo, ou pelo menos um demonstrativo muito forte de que há uma sonegação, uma fraude ou conluio. Outra pergunta importante é saber o seguinte: é possível haver uma simulação sem dolo? A gente pode ter uma figura de uma simulação, digamos assim, uma simulação não intencional do contribuinte, a simulação inocente do contribuinte, que pode se caracterizar como uma simulação, até do ponto de vista do critério cível, né, uma distância entre causa e vontade do negócio jurídico, mas ela não necessariamente pode ser uma simulação grave a ponto de qualificar uma multa. Essa é uma reflexão que a gente se depara no CARF. Um outro ponto importante também é a questão do erro de proibição. Quer dizer, em determinados momentos, o contribuinte tem uma dúvida razoável, uma dúvida fundada a respeito de saber se aquele planejamento tributário que ele pretende realizar, ele é válido ou inválido, ou se ele é considerado válido ou inválido pelo CARF, pelo próprio CARF. Quando a gente está nessa zona cinzenta, o contribuinte pode estar incorrendo aí numa espécie de erro de proibição. Quer dizer, eu não sei se é proibido de fato. Essa conduta deve ser punida por uma multa qualificada, e a gente vai ver que, na verdade, na jurisprudência do CARF, a gente pode, de certa forma, separar em 4 sobre multa qualificada. Se você botar por multa qualificada, entre aspas, e o né, e colocar planejamento tributário, de certa forma, você vai encontrar 4 correntes. Uma primeira corrente diz o seguinte: bom, tem simulação, qualifica a multa. Simulação é uma espécie de sinônimo de dolo, fraude e conluio, né? de fraude, sonegação e conluio. Uma outra corrente vai dizer: não, é possível haver uma simulação, eu reconheço que é uma simulação, mas essa simulação não é grave o suficiente para gerar a qualificação da multa. Uma outra, terceira corrente de interpretação no CARF diz o seguinte: então, eu vou avaliar a qualificação da multa pelo conjunto do acervo probatório. E aí eu vou fazer uma análise estruturada do acervo probatório. E, por último, quando a gente está falando de fraude propriamente dita, fraude, falsificação de documento, uma fraude material, uma fraude documental, aí o CARF também vai lá e diz: olha, isso aqui está claramente sujeito à qualificação da multa. E quando a gente vai ver a jurisprudência do CARF, a gente vê que isso se reflete, de certa forma, nos julgados, né? Então, aqui a gente tem um exemplo do processo da Câmara Superior, que fala que, ainda que ele reconhece uma operação societária, de ágio, nesse caso, reconhece que a empresa tem uma duração efêmera, né, que o propósito ele só existe para fazer uma amortização fiscal do ágio, mas ele diz: olha, isso aqui não é suficiente para qualificar. Né? E na ponderação do voto, ela pondera: olha, primeiro, há uma dúvida razoável sobre a interpretação legal do dispositivo, ágio é uma matéria nitidamente controvertida, mas, para além disso, não é uma simulação grave o suficiente a ponto de qualificar uma multa. E aqui eu estou com o presidente Efigênio, que é um grande estudioso da qualificação da multa. Eu tenho vou citar um seu aqui, Efigênio, sobre isso também. Tem outra também, nesse mesmo sentido. A prática de uma simulação com o propósito de simular, né, já caracteriza uma hipótese de passivo de qualificação da multa. Esse é um tipo do exemplo do entendimento de que, olha, tem simulação, isso equivale a alguma daquelas condutas do 71, 72 e 73, ou seja, sonegação, fraude e conluio. E outro exemplo aqui é um vício de causa, né, outra forma de enfrentar a questão pelo CARF. O planejamento tributário não oponível ao fisco não deve prevalecer a qualificação. Ou seja, eu reconheço a licitude dos atos,
reconheço o planejamento tributário é não oponível, mas daí a qualificar a multa é outros 500. E aqui é o que eu destacava do Efigênio, né, que faz uma distinção interessante aqui. Ele entra justamente nessa linha. Olha, há espécies de simulação, simulações e simulações. O professor Sérgio André também fala isso. Cada um tem uma simulação para chamar de sua, mas aqui o ponto é, há simulações graves e há simulações, de certa forma, não intencionais, simulações quase que acidentais. Nesse caso de simulações inocentes do contribuinte, a operação não é oponível ao fisco, mas está sujeita a multa de ofício. Então, esse é um exemplo dessa outra corrente de interpretação no CARF que tenta diferenciar as espécies de simulação para distinguir hipóteses em que é cabível a qualificação da multa e espécies que não é cabível a qualificação da multa. Tá? E aqui tem outro exemplo nesse mesmo sentido, né, de que precisa que um elemento adicional de qualificação, que a simulação por si só não é suficiente, né, então precisa ser provada e não presumida a conduta. E aí, bom, para não dizer que eu não falei das flores, né, quer dizer, para dizer que eu não falei do voto de qualidade, a Lei 14.689, que é a lei que promoveu a limitação das multas, né, ela vem desse contexto de mudança sobre o voto de qualidade, que foi abordado já nas palestras anteriores. Né, ela alterou o percentual das multas, limitou a multa qualificada ao percentual de 100%, o percentual de 150% ficou restrito à conduta reincidente. Tá? Então, os casos decididos pelo voto de qualidade implicam agora na exclusão da multa, aquilo que o professor Chueri destacou no começo. Então, há uma razoável dúvida. Se havendo uma razoável dúvida, decide-se em favor do fisco pelo voto de qualidade, mas a multa cai por consequência. E, nessa hipótese, o contribuinte tem direito a algumas facilidades que também dizem respeito à possibilidade de pagamento ou parcelamento facilitado desse caso em que foi decidido pelo voto de qualidade. Tem um parecer importante da PGFN, que é importante ler, quem estiver atuando em casos que envolvam o voto de qualidade, né, que dispõe, inclusive, que é necessário haver, isso é muito comum no CARF, uma rodada dupla de votação. Primeiro se delibera sobre o crédito tributário, depois se delibera sobre a conduta que pode ensejar qualificadora. Tá? Essa disposição também é uma disposição que se aplica a fatos anteriores, ou seja, aplica a processo em andamento, né, e o CARF vem reconhecendo isso também aqui como exemplo. Então, corridíssimo, para caber no tempo, agradeço mais uma vez a todos, então me coloco à disposição. Obrigado. Esse é um tema recorrente. Sérgio André Rocha também já escreveu muito aí também sobre voto de qualidade, sobre multa. Marcelo disse que a gente teria mais 5 minutos para questionamentos, e aí gostaria de saber se alguém aqui da plateia gostaria de dirigir alguma pergunta a algum dos nossos palestrantes. Então, se tiver alguém... Ninguém? Então, Thaís, isso aqui tem uma... Obrigada. Eu acho que é uma pergunta que serve para os meus dois companheiros de painel. Segundo a nova lógica da Lei 14.689, se eu tenho uma multa qualificada, e daí, no julgamento do CARF, os conselheiros votam de uma maneira separada, então, votam a parte do crédito, o mérito, e o crédito é mantido. Mas, daí, num julgamento em apartado, especificamente quanto à multa qualificada, eles dão voto de qualidade. A multa é mantida por qualidade. O parecer 943 da Procuradoria diz que, nesse caso, a multa que era qualificada, são casos antigos, então, de 150%, caem para 75%. Fica um percentual da multa de ofício. Isso quer dizer que a lógica de uma qualificação de multa, que era eu ter a presença do dolo, eu ter uma fraude, uma simulação, o que você quiser, cai. Eu não tenho mais. Eu tenho uma multa de ofício, nesse caso. Porém, o parecer 943 diz que a lógica da Lei 14.689 não se aplica para a responsabilidade tributária. Tá? Então, se nesse mesmo caso do meu exemplo, os sócios estão alçados ali como responsáveis tributários, e eles são mantidos como responsáveis pelo voto de qualidade, a responsabilidade fica mantida. Então, eu tenho uma multa qualificada que cai, então, logicamente, eu não estou mais falando de dolo, de fraude naquele caso, mas eu tenho uma responsabilidade que fica. Eu tenho um problemaço com isso. Eu acho que não para em pé, porque não é possível que você está mantendo uma responsabilidade tributária de um sócio, partindo do pressuposto que tem um excesso de poder, uma infração à lei, ou seja, que há uma conduta além do direito, e, ao mesmo tempo, eu estou mantendo uma multa simplesmente no patamar de ofício, não mais qualificada.
E, enfim, é algo que eu queria dividir e ver o que vocês acham sobre a questão. Se é uma incoerência do parecer da PFN sobre isso, ou se não, se faz sentido e que eu estou sendo muito boazinha na minha interpretação. Thaís fez essa pergunta, né? Basicamente um teste de concurso. Gilgés só fez assim para mim ali, ó. Se vira aí, professor, depois eu faço algum comentário em cima, ilustrado, né? Mas eu acho que talvez a dúvida seja decorrente também de como a gente desvirtuou as regras de responsabilidade, né? Porque a gente vê, e é óbvio que eu não tenho a mesma amostragem, né, da Thaís e do Gilgés, dado o que eu faço profissionalmente, né, que são os pareceres, mas eu vejo, quando é muito comum esse negócio, né, de quando você está analisando a responsabilidade, normalmente se argumenta que existe a responsabilidade por conta de alguma prática que contribuiu para um ilícito, né? E aí o que eu acho que você está querendo dizer é, bom, se eu não tenho mais, se eu estou afastando, né, aquele ilícito, a aplicação dessa regra deixou de fazer sentido. Mas talvez o problema é que a aplicação da regra já não fazia sentido na largada, né? Eu não me recordo de ter passado pela minha frente nenhum caso, mesmo em que, às vezes, a gente percebesse que havia, talvez, maior controvérsia quanto vamos chamar de oponibilidade ao fisco da transação, em que efetivamente se justificasse a tentativa de responsabilização de terceiros que a autoridade administrativa tentou fazer. Então, eu acho que aqui tem uma... Assim, a sua pergunta, o Paulo falou que a gente tinha 5 minutos, mas dela dá para a gente explicar aqui o resto da tarde, que é um tema que eu venho discutindo com o Efigênio, né? Primeiro, a noção de ilícito no planejamento tributário, né, porque esse é um conceito que boa parte da doutrina já trazia, que se reforçou no julgamento da DI 2446, né, com a maioria dos votos dos ministros do Supremo falando, não, o limite é o ilícito. Só que, se a gente for parar para pensar, nenhuma teoria tributária vai apresentar o ilícito efetivamente como limite, porque, se a gente for refletir 2 segundos, quase todos os autores eles usam a simulação como fronteira. Alguns autores vão usar a simulação e mais alguma coisa. Mas a gente tem que lembrar que a simulação não é um ato ilícito, né? Um ato simulado, da perspectiva do direito privado, é um ato nulo. É um ato jurídico, mas não é um ilícito privado, ele não é um ilícito do direito civil. Então, quando a gente diz que precisa ser ilícito e a gente faz referência à simulação, você já tem um problema de largada, né? Ninguém está cometendo um ilícito quando simula, né? Então, se a gente pega o problema que a Thaís trouxe, né, a gente tem uma dificuldade original, que é uma abrangência, e aí isso casa também com a fala do Gilgés, né, a abrangência que se deu às referências à fraude da Lei 4.506, né, para que, olha, isso tudo que vocês estão fazendo aí no planejamento tributário é ilícito, o que, a meu ver, é um erro. Né? A partir desse erro, a gente teve algumas externalidades negativas. Primeiro, um excesso de aplicação de multa de qualidade, e, segundo, uma expansão sem justificativa das regras de responsabilidade, especialmente em cima, né, da interpretação esotérica do artigo 124.1 do CTN, né? E aí gera essa pergunta difícil de prova, né, que a Thaís deixou para a gente, que efetivamente gera uma incongruência. Mas a incongruência talvez seja na origem, porque você não era para ter, na maioria desses casos de planejamento, qualquer discussão, né, de responsabilidade de terceiros, e aí está tudo errado. Eu sei que eu tentei falar em 18 minutos, né, na velocidade 2 do WhatsApp ali. A gente poderia ter o próximo seminário APET Recife, exclusivamente sobre planejamento tributário. A gente passaria a tarde inteira aqui debatendo esses assuntos e teria assunto para debater, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a pergunta da Thaís ela é muito importante, porque ela mostra como a gente está diante de um ambiente de incongruências, e que casa também com o que eu falei. Por que isso acontece desse jeito? Primeiro, a falta de uma base legislativa pensada, porque o legislador não quer tocar o planejamento tributário, né, com pinça, ele quer distância desse assunto,
né, os contribuintes não têm uma pauta de levar isso para o Legislativo e forçar o Legislativo a, de alguma maneira, acertar essa casa. A Receita Federal parece não ter muito interesse também, né, porque conseguiu, né, de alguma maneira, levar o debate adiante sem uma base legislativa clara. O CARF vai tentando, de alguma maneira, pôr a bola no chão, mas com as limitações naturais do que o CARF faz. Né, como eu falei, é um órgão de julgamento descentralizado, com muita rotação de julgadores, né, e tal, então é difícil você pensar no CARF como um órgão que vai uniformizar realmente interpretações de uma forma quase doutrinária, né, que é o que a gente acaba exigindo do CARF, não é a função dele. E é isso, e aí eu espero que eu tenha passado pelo menos com nota 7 na questão da Thaís, né, se não tiver, Marcelo, só voltando aqui, e aí eu tento de novo. Muito obrigado. Você quer falar de Jéssica? Vou só fazer um comentário antes de passar para você, posso? Mas só para pontuar também a minha pergunta, para quem não leu esse parecer, porque é muito bem construído esse parecer da PFN, tá? Tirar o chapéu. Mas a lógica do parecer é que os julgamentos do CARF, assim como os julgamentos judiciais, ocorrem por capítulos de sentença. Então, que a Lei 14.089, quando resolve o voto de qualidade, ela está falando só do mérito e da multa. Capítulos de sentença, capítulos de decisões referentes a questões preliminares, questões processuais, e daí a responsabilidade entrar nisso e a decadência entrar nisso, não estariam resolvidos pelo voto de qualidade. Então, só para dar um olhar macro, porque, então, a incongruência vem de um tratamento processual, totalmente processual, de uma decisão administrativa, mas que reverbera numa inconsistência absolutamente de mérito. Então, é esse o meu incômodo. Vou passar e a gente vai fechar, porque a gente vai ter Você vê que eu tentei escapar da história do parecer passando bem rápido ele, mas não consegui, né? Mas eu concordo tem uma certa contradição, principalmente na retirada das questões preliminares que afetam, porque se você reconhece que decadência extingue o crédito tributário, por que esse assunto está fora do debate, né? É preliminar de mérito. Mas eu acho que o Sérgio André tocou num ponto fundamental aí, que é, de certa forma, um largamento muito grande dos conceitos que levam à responsabilidade e à qualificação da multa, né? Na mesma linha, tem um parecer, que agora me fugiu o número, da Receita, sobre a interpretação do artigo 1241, que é a mesma coisa, fala que é possível com base no dolo. Dolo que dolo? Um dolo genérico para responsabilizar um sócio-gerente com base no artigo 124. Interesse comum no fato gerador, contrariando um entendimento já muito consolidado de que interesse comum no fato gerador não é interesse econômico, né, mas necessariamente jurídico. Então, acho que o Sérgio André falou muito bem, é uma confusão muito grande, preliminar até, sobre o que seriam os conceitos de base desse direito tributário sancionador. E aí isso gera uma confusão muito grande e vai reverberar nesse tema também. Mas é isso. Eu acho que, enquanto não regulamentar, e nisso eu estou com o Sérgio André, a gente vai continuar confundindo aí elisão com evasão, e a tendência é sempre aplicar a multa mais alta, porque eu trato tudo como fraude, né? Então, as tentativas das medidas provisórias sempre foram colocar uma multa, pelo menos a 66 tinha uma multa menor para o planejamento tributário, não de 150%. Então, fugir desse debate também tem uma consequência muito nefasta, ao meu ver. E a ADIM misturou tudo, né? Fez uma bagunça o julgamento supremo. Mas, enfim, isso seria um outro debate. Não é? Ainda dá mais uma pergunta? Então, Marcelo permitiu. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar ao professor Sérgio André Rocha, que ele colocou muito bem que não haveria possibilidade de planejamento culposo, né? E aí, ao tratar desse problema de largada, da simulação, que não seria um ato ilícito, mas sim um ato nulo. Mas haveria simulação culposa? Olha, esse negócio é interessante, já discuti isso com o Efigênio. Outro que gosta desse negócio de simulação culposa é o conselheiro Toselli, que não está aqui. Toselli tem essa tara com simulação culposa. Pessoalmente, eu entendo que não, acho que não tem simulação culposa. Como eu falei desde o início, eu acho que a gente tem que desmistificar a lógica do planejamento tributário. O planejamento tributário é o que você faz para não pagar, para pagar menos ou pagar depois. E é legal que você faça isso. Eu acho que o nosso debate doutrinário recente, ele acabou se polarizando
em cima de uma dicotomia falsa sobre o direito de economia, ou o dever de pagar, isso é uma bobagem. Não tem nenhum autor que vai te dizer que você não tem direito de economizar tributo. Então, o direito de economizar tributo é reconhecido universalmente por todos os autores que lidam com isso. A grande questão, o grande debate que a gente tem que enfrentar é, mas o que eu posso fazer de forma legítima para não pagar tributo? Mas, quando eu digo que não existe a simulação culposa, é porque, usualmente, eu sempre falo isso, primeiro vem o DARF. Quando eu hoje sou professor, tenho uma atividade essencialmente de parecerista, mas a minha atividade profissional pregressa, ela foi fui sócio de auditoria, fui advogado de M&A. Eu sempre falo isso, a gente tem um problema no planejamento tributário, tem muita gente que fala de planejamento tributário, mas nunca viu aquele oceanógrafo de Brasília, nunca pisou na areia, nunca viu o mar, mas é oceanógrafo. Então, assim, a gente tem muito essa coisa do pessoal que fala do planejamento tributário com profundidade, mas que nunca fez nunca teve sentado numa mesa com 2 escritórios de advocacia, 2 auditorias, 2 bancos, 2 clientes e negociou uma coisa. Então, a gente sabe que, ou seja, a finalidade é sempre você ter um tratamento fiscal mais vantajoso. Por isso que, para mim, a grande questão não é o objetivo, é o como. Então, nesse sentido, é que eu acho que não existe uma simulação culposa, um planejamento tributário culposo. Você tem um objetivo e você tem caminhos para alcançar esse objetivo, e, na minha interpretação hoje, a restrição que você tem para alcançar esse objetivo é essa de congruência entre realidade e forma jurídica. Só para usar um exemplo muito simples, que é um outro caso que nossos amigos aqui do CAF decidem toda hora, quando a gente faz redução de capital para venda de participação societária, por exemplo, na pessoa física. É interessante, eu vivi muito isso na época. Essa estrutura tributária, ela foi adotada como sucessora do Case e Separa. Então, a gente tinha o Case e Separa, que era a forma de você vender participação societária. Para quem é mais novo, dá um Google, Case e Separa, que vai achar informação. Então, até meados dos anos, até 2004, 2005, toda vez que alguém ia vender uma participação societária, fazia um Case e Separa que resultava em imposto de renda zero. A Receita Federal começou a autuar muito, começou a autuar com multa qualificada, o primeiro conselho começou a decidir que aquilo era um planejamento ilegítimo, então o Case e Separa cai em desgraça, e, à época, eu era um advogado de M&A, e foi muito claro para mim essa transição dos escritórios decidindo, vamos fazer, então vamos devolver o bem para a pessoa física, porque isso é inquestionável. Se devolver para a pessoa física, não tem dúvida, paga 15% na época de ganho de capital, isso é risco zero. Então, as pessoas migraram para a redução de capital com venda na pessoa física, na premissa de que aquilo era risco zero. Só pagar o DARF, eu estou pagando algum DARF, vou botar minha cabeça no travesseiro e vou dormir. Só que o sono durou pouco. No instante, a Receita Federal começou a sacudir os caras e falou assim, isso aí também é simulado, porque você queria vender na pessoa jurídica. Então, você tem lá a empresa A com a participação na empresa B e um sócio, pessoa física, em cima da empresa A. A empresa B vai, reduz o capital, entrega a participação societária para o sócio, que vende. Eu já escrevi parecer em vários casos desses, e eu tenho uma posição muito tranquila. Então, o que é a congruência entre forma e conteúdo num caso desse? Ora, se a empresa está aqui, ela efetivamente reduz capital e entrega o ativo para o sócio efetivamente vende e bota o dinheiro no bolso, isso é legítimo, não tem nada que eu possa fazer contra isso. Ele que compre um iate vai ser feliz. Não existe uma questão que eu possa alegar, mas ele tinha que vender na pessoa jurídica, não. Ele pode vender na pessoa, desde que ele efetivamente venda na pessoa física. O que não pode acontecer é o cara que está precisando de dinheiro na pessoa jurídica, que vai usar o dinheiro na pessoa jurídica, e, na verdade, quer vender pela pessoa jurídica, reduzir capital, o cara vende na pessoa física, no dia seguinte o dinheiro todo volta para a pessoa jurídica, então, ou seja, eu reduzo o capital, entrego, depois eu aumento o capital de volta com o dinheiro, e porque, de fato, quem estava fazendo a transação. Então, é esse tipo de situação. Por isso que eu venho insistindo muito que o planejamento tributário, grande maioria das vezes, ele não é uma questão interpretativa. Eu estou falando para caramba aqui, estou falando uma outra palestra. Perdão, Marcelo. Mas não é uma questão de interpretação, eu não acho que seja. Eu entendo, existem autores, o Paulo comentou, o meu mentor no Rio, o professor Calabo Torres, ele tratava muito o planejamento tributário como uma questão de interpretação da lei.
né, como uma distorção da interpretação da lei. Eu não acho que o planejamento tributário seja uma distorção da interpretação da lei. Para mim, o planejamento tributário é uma distorção dos fatos, né? Eu faço o fato caber na lei, não é que eu estendo a lei para que ela alcance o fato. Tanto que, nesse sentido, eu venho dizendo que planejamento tributário, para mim, nesse debate que a gente está tendo aqui, é o que eu chamo de planejamento tributário fático concreto, né? É uma atuação do contribuinte sobre os fatos, né? Não é uma intervenção do contribuinte sobre a interpretação do texto normativo. Eu também não sei se passei na sua pergunta, eu tirei 6 na da Thaís, talvez deixado 5 na sua, e irritei o Marcelo, que quer levar todo mundo para o coquetel. Então, Paulo, acho melhor se acabar antes que alguém faça mais uma pergunta. Chega, Sérgio André. Então, queria agradecer a todos e dar por encerrado essa mesa e convidar, em nome de Marcelo aqui, todos para o coquetel.